Você sabia que existe um vale inteiro em Minas Gerais, com cidades coloniais, cachoeiras, clima de serra, queijo artesanal e aluguel abaixo de R$ 1.000, que quase nenhum aposentado do Brasil conhece? Não é Serra Gaúcha, não é sul de Minas, não é o litoral de Santa Catarina. É o Vale do Jequitinhonha, e ele guarda 8 cidades que eu pesquisei durante semanas, com dados reais de custo de vida, infraestrutura de saúde, segurança e imóveis disponíveis agora. A última cidade desse vídeo é Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Unesco. Tem Universidade Federal, 17 especialidades médicas e aluguel a partir de R$ 700 por mês. Existe aposentado morando numa cidade assim e pagando menos do que num apartamento simples de São Paulo. Fica até o final, porque essa cidade vai mudar a forma como você enxerga o interior de Minas. O Vale do Jequitinhonha tem fama de ser pobre. E é verdade que a região enfrentou décadas de dificuldades econômicas. Mas tem algo que ninguém conta. Essa mesma história fez com que as cidades do Vale preservassem o que as grandes cidades destruíram: o ritmo lento, a hospitalidade de verdade, a natureza intacta. E o custo de vida que ainda faz sentido para quem vive de aposentadoria. Eu selecionei 8 cidades usando critérios objetivos: custo de vida real, acesso a serviços básicos, segurança, qualidade do clima e aquilo que eu chamo de qualidade de presença, que é a sensação de viver bem no dia a dia, não só nos fins de semana. Mas eu também vou ser honesto sobre os pontos de atenção de cada lugar, porque o objetivo aqui não é vender sonho, é te ajudar a tomar uma decisão informada. Vamos começar. Em 8º lugar, Capelinha. Se alguém te perguntar qual é a Suíça brasileira do norte de Minas, provavelmente você não vai saber responder. Mas um historiador suíço que passou por essa cidade no século XX soube, e o apelido ficou. Capelinha está localizada a 900 metros de altitude no Alto Jequitinhonha, com ponto mais elevado chegando a 1.200 metros na Serra da Noruega. Isso muda completamente o clima da cidade em relação ao resto do vale. Enquanto cidades vizinhas enfrentam calor intenso, Capelinha tem invernos com geada, temperatura podendo cair para 4 ou 5 graus em julho e um período seco de 6 meses, com céu limpo e sol do bom. Para o aposentado que não aguenta calor constante, e há muitos assim, esse clima é um diferencial raro no interior de Minas. A cidade tem cerca de 41 mil habitantes, é polo regional com aeroporto próprio, Universidade Federal, campus do IFNMG e bancos de todos os grandes grupos. Mas tem um detalhe sobre Capelinha que poucos falam e que muda completamente a percepção da cidade. O café produzido aqui já ganhou o Cup of Excellence, a premiação mais importante do mundo do café especial. Esses grãos são exportados para os Estados Unidos e o Japão. E o aposentado que mora em Capelinha toma esse café comprando direto do produtor, na feira de sábado, a preço de interior. É o tipo de coisa que você conta para os amigos e eles não acreditam. Casa confortável com 2 quartos em bairro consolidado como o Acácias ou o Maria Lúcia, entre R$ 1.200 e R$ 1.800 por mês. Para quem quer comprar, há opções ainda mais acessíveis nos bairros novos como Jardim Aeroporto e Bougainville. O ponto de atenção que você precisa saber. Para cirurgias especializadas, UTI avançada ou tratamentos como oncologia, o encaminhamento é para Teófilo Otoni, a 130 quilômetros, ou Belo Horizonte, a quase 430. Capelinha é excelente para quem está com saúde estável. Não é a escolha certa para quem precisa de acompanhamento médico intensivo e frequente. Em 7º lugar, Turmalina. O nome já diz tudo, e não é por acaso. Em 1923, pedras turmalina foram encontradas na região, e o nome da cidade nasceu junto com essa descoberta. Turmalina tem cerca de 20 mil habitantes, está a 718 metros de altitude e carrega uma identidade cultural que desproporcional ao seu tamanho. Aqui há um detalhe que vale parar e repetir. Peças de cerâmica artesanal produzidas nessa cidade chegaram à Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Você ouviu certo. Uma cidade de 20 mil habitantes no interior profundo de Minas Gerais
tem artesanato reconhecido internacionalmente. E esse artesanato é produzido no cotidiano da cidade, nas associações de artesãs, nas mãos das mesmas famílias que fazem isso de geração em geração. O Festur, Festival da Canção de Turmalina, existe desde a década de 80 e ainda preserva suas características originais. Um festival de música genuíno, não um evento corporativo. Isso, junto com grupos folclóricos ativos e a movimentada vida na Praça Central, faz de Turmalina uma cidade com alma. O custo de vida é muito baixo. A combinação de aluguel acessível, alimentação de feira e lazer essencialmente gratuito, trilhas, rios, eventos locais, permite que um aposentado viva bem com uma renda modesta. O rio Araçuaí forma praias fluviais naturais que os moradores frequentam como se fossem o litoral. O Lago de Irapé, com a barragem mais alta do Brasil, fica acessível para passeios de balsa. A Lapa do Veado tem paredões de pedra e inscrições rupestres arqueológicas. O clima tem períodos secos e quentes, com característica semiárida em alguns meses. Carro próprio é indispensável. E para a saúde especializada, o deslocamento é para Capelinha, a 60 quilômetros, ou mais longe, dependendo do caso. Em sexto lugar, Minas Novas. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o primeiro prédio construído em solo mineiro? A resposta está em Minas Novas, uma cidade de quase 300 anos de história, fundada em 1727 por bandeirantes que descobriram ouro no Rio Fanado e que carrega um dos títulos mais esquecidos da história de Minas Gerais, a Mãe do Vale do Jequitinhonha. O acervo histórico é extraordinário para uma cidade de 24 mil habitantes. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo guarda pinturas do século XVIII, reveladas durante uma reforma recente. O centro colonial preservado tem casarões que contam séculos de história, e a Rota dos Quilombos conecta comunidades que mantêm artesanato em cerâmica, considerado um dos mais elaborados do Brasil. O custo de vida aqui é um dos mais baixos do estado. Um aposentado consegue viver com conforto real, entre R$ 2.500 e R$ 3.500 por mês. Um valor que inclui aluguel, alimentação farta com produtos da agricultura local e lazer de qualidade. Mas eu preciso ser direto sobre Minas Novas. Ela é para um perfil específico de aposentado. Quem chega aqui precisa ter disposição para construir vida social do zero. Aceitar a distância de capitais, Belo Horizonte está a mais de 600 quilômetros, e entender que saúde especializada exige deslocamento para Capelinha ou cidades maiores. A cidade também vem perdendo população nas últimas décadas, o que é um sinal de alerta sobre o dinamismo econômico futuro. Mas para quem quer autenticidade cultural de verdade, imersão em história e o custo de vida mais baixo do Vale, Minas Novas entrega isso com uma generosidade que poucos lugares no Brasil conseguem. Olha, a gente está na metade do caminho e ainda tem 5 cidades pela frente, incluindo aquela do final que eu prometi lá no começo. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento certo. Aperta o botão agora. Tem muito mais vídeo como esse por vir e você não vai querer perder. Em quinto lugar, Araçuaí. O nome vem do tupi e significa Rio das Araras Grandes. E tem algo nessa cidade que combina perfeitamente com o nome. Grandiosidade onde você não espera encontrar. Araçuaí tem 35 mil habitantes e está no Médio Jequitinhonha. É a maior cidade do Vale em termos de oferta cultural. E aqui eu preciso te falar de algo que poucos sabem. Guimarães Rosa, o maior escritor do sertão brasileiro, escreveu sobre essa região. O filme Quenoma, com Henrique Dias e Matheus Nastergaile, foi gravado nas ruas de Araçuaí. O Coral Trovadores do Vale existe desde 1970 e ainda se reúne para ensaios e apresentações. O Festa, Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí, traz espetáculos de outros países para uma cidade de 35 mil habitantes no semiárido mineiro. O mercado municipal tem 6 décadas de história e funciona como polo cultural da cidade. A feira de sábado é o coração social da semana. Olha aqui alguns anúncios de imóveis que eu encontrei.
casas confortáveis entre R$ 600 e R$ 1.800 por mês, bem abaixo da maioria das cidades históricas de Minas Gerais. Araçuaí também integra o chamado Vale do Lítio, formado por 14 cidades com a maior reserva nacional desse mineral. Isso vem trazendo investimentos e visibilidade para a região. A cidade está em movimento. O ponto de atenção que você precisa saber: Araçuaí registrou em novembro de 2023 o recorde nacional de calor, com 44,8 graus Celsius. Não é exagero, é dado oficial. Quem tem sensibilidade ao calor intenso ou histórico cardiovascular precisa considerar isso com muito cuidado. O Hospital São Vicente de Paulo atende demandas básicas, mas especialidades exigem deslocamento para Teófilo Otoni, a 100 quilômetros. Me conta nos comentários, qual das cidades que eu mostrei até agora mais te surpreendeu? Quero saber qual chamou mais atenção. E se você já conhece ou já morou em alguma delas, conta a experiência. Os comentários aqui são sempre muito ricos. Em quarto lugar, Coronel Murta. Essa próxima cidade é a mais diferente de todas que eu já trouxe nesse canal. Ela é para um tipo muito específico de aposentado. Você vai saber se é para você nos próximos 2 minutos. Coronel Murta tem 8.000 habitantes. Fica às margens do rio Jequitinhonha e tem o apelido oficial de Terra do Sol, que não mente. O clima é semiárido, com verões quentes, e a cidade está encravada entre formações de granito monumentais que são visíveis de qualquer janela do centro. O Morro do Frade e a Serra da Cascalheira, também chamada de Serra do Elefante, são cartões postais naturais que os moradores acordam vendo todos os dias. A história do garimpo de pedras preciosas ainda permeia a cultura local. Turmalinas, águas marinhas e bicolores ainda fazem parte do DNA da cidade. É possível adquirir pedras diretamente de garimpeiros, uma experiência que não existe em nenhum outro lugar do Brasil com essa naturalidade. O rio Jequitinhonha oferece rafting, canoagem, pesca. As montanhas ao redor convidam para trekking, escalada, cavalgadas e mountain bike. É a cidade da natureza radical, acessível literalmente a metros de casa. O custo de vida é excepcionalmente baixo. Casa confortável no centro por entre R$ 400 e R$ 800 por mês. Imóveis para compra a valores que seriam impensáveis em qualquer cidade maior. Mas aqui eu preciso ser muito direto. Coronel Murta não é para qualquer aposentado. A infraestrutura de saúde é básica. Para urgências de maior complexidade, o encaminhamento é para Montes Claros, a aproximadamente 280 quilômetros. Quem tem comorbidades ou precisa de acompanhamento médico frequente vai encontrar dificuldades sérias aqui. Para o aposentado que tem saúde, ama a natureza radical, quer custo de vida mínimo e está disposto a trocar o asfalto pelo granito, Coronel Murta é uma experiência de vida genuinamente única no Brasil. Em terceiro lugar, Itamarandiba. Se Coronel Murta é para o aposentado aventureiro, Itamarandiba é para quem quer equilíbrio. Com cerca de 34.000 habitantes e localizada a 513 quilômetros de Belo Horizonte, Itamarandiba tem algo raro para o Vale do Jequitinhonha. 2 hospitais em funcionamento e uma nova fundação de saúde credenciada pelo Ministério da Saúde desde 2022. O Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra é referência regional pelo SUS e atende não só a cidade, como os municípios vizinhos. Para as cidades do Vale, isso é um diferencial significativo. O clima é tropical de altitude, com temperatura média anual de 20 graus Celsius. Os invernos são secos e frios, com mínimas próximas a 10 graus. Ela é considerada uma das cidades mais frias do interior mineiro no inverno. O grande trunfo natural de Itamarandiba é praticamente desconhecido fora da região: o Parque Estadual da Serra Negra. Ele é o único parque estadual de Minas Gerais que abriga simultaneamente 3 biomas: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Lobo-guará, Sussuarana e Jaguatirica vivem ali. Trilhas, cachoeiras, mirantes e orquidários naturais ficam a poucos quilômetros do centro da cidade. Itamarandiba também tem a agência do INSS própria. Um detalhe que parece pequeno,
mas que faz muita diferença no dia a dia do aposentado. Casas de 2 quartos entre R$ 600 e R$ 1.200 por mês. A renda de 2 a 3 salários mínimos já permite uma vida digna e confortável no contexto local. E para quem quer fazer passeios, Diamantina fica a 120 quilômetros, o que significa que o aposentado tem o melhor dos dois mundos: tranquilidade e custo baixo no dia a dia. E uma cidade, patrimônio da humanidade, a 1h30 de carro para os fins de semana. Para alta complexidade médica, cirurgias especializadas, oncologia, UTI de referência, o encaminhamento ainda vai para Governador Valadares ou Belo Horizonte. A estrutura local é melhor que a média do Vale, mas não resolve tudo. Em segundo lugar, Cerro. Em 1938, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou uma cidade mineira inteira. Foi a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. Essa cidade é o Cerro. Com 22 mil habitantes encravados na Serra do Espinhaço, o Cerro tem ruas de paralelepípedo, igrejas do século XVIII, casarões coloniais e um nome em tupi-guarani que significa Morro Frio com Vento Forte. E o clima confirma. Temperatura entre 15 e 29 graus ao longo do ano. Inverno fresco e seco, nada de calor extremo. A gastronomia é identidade. O queijo do Cerro é patrimônio imaterial do Brasil, produzido artesanalmente há séculos, presente no cotidiano de quem mora lá, não só nas feiras para turistas. O município tem mais de 100 cachoeiras registradas, distribuídas principalmente pelos distritos de Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras. Piscinas naturais, trilhas e rios de água cristalina fazem parte do dia a dia de quem mora ali. Casas no centro histórico por entre R$ 500 e R$ 900 por mês. Imóveis à venda a partir de R$ 80 mil para casas de 2 e 3 quartos. Valores que em cidades históricas como Tiradentes ou Ouro Preto seriam impensáveis. O custo de vida mensal estimado para um casal viver bem aqui, entre R$ 2.000 e R$ 4.000. Um ponto de atenção que eu preciso mencionar: as ladeiras de pedra que encantam nos cartões postais são as mesmas que exigem atenção no dia a dia. Para aposentados com dificuldade de mobilidade, caminhar pelo centro histórico pode ser um desafio real. A saúde conta com o Hospital São Sebastião como referência regional, mas especialidades exigem deslocamento para Diamantina ou Belo Horizonte. Para quem tem saúde estável, a estrutura é suficiente. Para condições crônicas complexas, precisa de planejamento. O Cerro é a cidade que o Brasil esqueceu de descobrir. E talvez seja exatamente por isso que ainda vale tudo que vale. Em primeiro lugar, lembra que lá no começo eu falei de uma cidade patrimônio da humanidade reconhecida pela Unesco, que custa uma fração do que você imagina para morar? É Diamantina, declarada Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Diamantina está a 1.150 metros de altitude. Tem cerca de 48 mil habitantes e um centro histórico com ruas de paralelepípedo, igrejas barrocas e casarões do século XVIII que parecem ter parado no tempo. Mas não pararam. A cidade pulsa. Ela tem a Vesperata, um evento único no Brasil. Músicos tocam das janelas dos sobrados históricos para o público reunido nas ruas. Não é um show em palco. É música saindo das janelas de casarões coloniais, enquanto as pessoas sentam na calçada. Não existe isso em nenhuma outra cidade do país. Tem o Festival de Inverno em julho, com música, teatro e gastronomia que toma conta das ruas. Tem a Rua da Quitanda com bares, música ao vivo e movimento noturno. Tem o Parque Estadual do Biribiri, com cachoeiras como a Sentinela e a dos Cristais, a Vila do Biribiri e trilhas na Serra do Espinhaço. Mas o que realmente surpreende é a estrutura de saúde. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri mantém um ambulatório-escola, com 17 especialidades médicas atendendo a população em parceria com a Santa Casa de Caridade e o Hospital Nossa Senhora da Saúde. Cardiologia, endocrinologia, neurologia, pediatria, ginecologia. 17 especialidades numa cidade do interior mineiro.
Isso é excepcional para qualquer cidade fora das grandes capitais. Casas em bairros residenciais como Vila Operária e Palmeiras, entre R$ 700 e R$ 1.400 por mês. No centro histórico, entre R$ 1.200 e R$ 2.200, e você mora dentro de um patrimônio da humanidade. 2 pontos de atenção que eu não posso omitir. O primeiro, não há aeroporto em Diamantina. O mais próximo é o de Confins, em Belo Horizonte, a aproximadamente 200 quilômetros. Para quem viaja com frequência ou tem família em outras regiões, isso pesa. O segundo, mesmo com o ambulatório escola, casos de altíssima complexidade, como transplantes ou cirurgias de grande porte, ainda exigem transferência para Belo Horizonte. A estrutura de Diamantina é muito boa para o interior, mas não substitui um grande centro médico. Diamantina é o lugar onde raramente você encontra numa cidade brasileira. Beleza histórica reconhecida pelo mundo inteiro, natureza exuberante na porta de casa, vida cultural genuína, segurança no dia a dia e custo de vida que permite viver muito bem com renda de aposentadoria. É a cidade que mais me surpreendeu nessa pesquisa, e aposto que vai te surpreender também. Eu apresentei 8 cidades do Vale do Jequitinhonha nesse vídeo, e eu quero ser honesto com você sobre o que esse vídeo pode e não pode fazer. O que eu trouxe aqui são dados reais, pesquisados em fontes públicas, IBGE, prefeituras, portais imobiliários, relatos de moradores, mas dados são o começo da conversa, não o fim dela. Nenhuma dessas cidades é perfeita. Todas têm limitações, e a mais importante de todas, que aparece em quase cada uma delas, é a saúde especializada. O Vale do Jequitinhonha ainda não tem a mesma rede hospitalar de Belo Horizonte ou das capitais do Sul. Para quem está com saúde estável e tem um bom plano com cobertura nacional, isso é administrável. Para quem precisa de acompanhamento médico intensivo e frequente, precisa avaliar com muito cuidado. A minha recomendação honesta é uma só. Antes de tomar qualquer decisão, vai visitar. Passa um fim de semana em Diamantina. Anda nas ruas do Cerro numa tarde de sábado. Toma um café em Capelinha. Sente o clima. Conversa com os moradores. Entra nos mercados e nas farmácias. Nenhum vídeo substitui a experiência real. Se você já morou em alguma dessas cidades, ou se conhece alguém que mora, conta nos comentários. Esses relatos reais valem mais do que qualquer pesquisa que eu possa fazer daqui. E se você ainda não está inscrito no canal, aperta agora para se inscrever. A gente continua essa pesquisa toda semana, com mais cidades, mais dados e sempre com a mesma honestidade. Falamos hoje de cidades que o Brasil inteiro ignora e que guardam uma qualidade de vida que poucos imaginam existir. De lugares onde o custo baixo não significa abrir mão de beleza, de história ou de tranquilidade. De escolhas que podem mudar completamente a forma como um aposentado vive essa fase da vida. Por isso faz ainda mais sentido encerrar reconhecendo as pessoas que ajudam esse canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Os nomes na tela são os membros apoiadores do Papo Cidades. Ainda somos poucos, mas toda comunidade forte começa assim, com quem chega primeiro. Obrigado a cada um de vocês por acreditar desde o início. E se você quiser fazer parte, fortalecer o canal e ter o seu nome aqui nos próximos vídeos, clica no botão Seja Membro, em algum lugar aqui dentro do canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.